ontem eu queria conversar contigo um pouquinho sobre como funcionou a elaboração, né, do guia prático de conscientização da praxia de fala na infância. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho, assim, primeiro sobre a tua história com a praxia de fala na infância e que tu também te apresentasse um pouquinho. Tá. Oi, Mariana. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, por a gente estar aqui hoje conversando sobre isso. Eu acho que depois do lançamento da cartilha, meu nome acabou aparecendo bastante aí em várias postagens e quase ninguém me conhece. Então, a oportunidade aqui hoje de me apresentar e de falar um pouquinho sobre o processo de elaboração da cartilha. Né? Então, começando pela apresentação, eu sou Luciana de Noar, de João Pessoa, sou mãe do Pedro, de 7 anos, e eu entrei aí nesse universo da praxia a partir do momento que Pedro recebeu o diagnóstico. Né? Então, foi um período que a gente não tinha a quantidade de informações tão acessíveis como a gente tem hoje, não tinha esse engajamento todo de tantas famílias, né? O uso das redes sociais. Então, foi um período que eu tive que estudar bastante, ler muito, pesquisar tudo que eu encontrava na internet. Então, foi a partir daí que eu entrei em contato, né, com esse universo que até então era totalmente desconhecido para mim. E quantos anos ele tinha quando aconteceu o diagnóstico? Ele tinha 3 anos e meio, né? Hoje ele está com 7 anos. Uhum. E Pedro, com 1 ano e meio, a gente já levou ele para um neuropediatra, porque Pedro foi aquele bebê que balbuciava muito pouco. Ele ia crescendo e ele não dava tchau, não apontava, não batia palma, tinha uma série de dificuldades sensoriais. E a nossa pediatra sempre bem atenta a isso, né, perguntando se ele já tinha adquirido essas habilidades. E como não, ela nos encaminhou até o neuropediatra. E aí, com 1 ano e 7 meses, ele começou todas as terapias para que a gente pudesse ir vendo como ele ia evoluindo e chegasse ao diagnóstico. E o tempo foi passando e ele apresentava evolução em algumas áreas, mas na fala não tinha progressos significativos. Então, com 3 anos, a gente foi a Recife para uma fonoaudióloga que a gente fazia um curso na época do método Honey, que era para dar uma ajuda em casa nesse processo de fala com ele. E ela foi a primeira pessoa que sinalizou para a possibilidade da apraxia, né? Ela disse: olha, eu acho que pode ser um diagnóstico de apraxia, mas eu não tenho certeza, não é muito a minha área de atuação aqui ainda, e eu sugiro que você procure a doutora Elizabeth Juste, em São Paulo, né, para fazer uma avaliação. E aí eu voltei para casa, comecei a pesquisar bastante sobre isso, eu nunca tinha ouvido falar, né, nem na palavra, e então a gente chegou 3 meses depois, chegamos em São Paulo para uma avaliação com a doutora Elizabeth, e foi quando ela deu o diagnóstico. Né? Então, a partir desse momento, com 3 anos e meio, o tratamento dele foi todo direcionado, né? E aí ele foi tendo um progresso bastante significativo. Pedro hoje é uma criança que tem 7 anos, ele já está alfabetizado, já sabe ler, escrever, ele fala muito, né? Essa semana até ele estava assistindo aula online e eu me peguei desligando o microfone dele para ele parar de falar, porque ele queria falar o tempo inteiro com os colegas, com a professora. Sim. E eu pensei, aonde, né, que há alguns anos atrás eu imaginei que eu estaria desligando o microfone de Pedro para quê? Para ele não falar. Né? Então, foi um progresso bastante significativo. Legal. E como é que tu conheceu a associação? Como é que tu chegou até a associação? A partir do momento, né, que eu vi da possibilidade do diagnóstico, eu comecei a pesquisar na internet. E aí foi quando eu cheguei em algumas postagens, cheguei no site Atraso na Fala, da doutora Elizabeth, e lá tinha falando bastante da abrapraxia, e aí eu comecei a acessar o site, e foi quando eu conheci vocês. E aí, pouco tempo depois, já houve um curso da doutora Elizabeth em Recife, e aí eu me interessei pelo curso, entrei em contato com Fabiana, e foi a partir daí. Certo. E agora falando especificamente desse projeto, né, que a gente ficou encantado assim que a gente viu, e a elaboração dele foi um trabalho de equipe mesmo, né? Mas assim, como mãe, qual foi a tua maior preocupação e teu maior desejo ao elaborar esse projeto? Bom, o maior desejo era conseguir reunir o máximo de informações importantes, né, úteis sobre a apraxia em um material único. Né? Eu senti muita falta disso quando eu entrei aí nesse mundo da apraxia. Então, eu desejava reunir essas informações e passar isso para as pessoas de uma forma clara, objetiva, de uma forma lúdica, né, que fosse um material que as pessoas tivessem prazer de ler, de olhar.
e que isso tivesse um grande alcance, né? Acho que meu maior desejo foi isso, que chegasse no máximo possível de pessoas, não só em famílias que tivessem crianças com apraxia em casa, mas que ele tivesse ali na recepção de uma clínica, numa escola, que de repente uma pessoa que estivesse numa espera visse aquele material e tomasse conhecimento desse diagnóstico e de alguma forma, né, lembra de alguém que está passando por algum problema semelhante, pudesse levar o conhecimento de todos essa informação. Então, acho que esse foi o meu maior desejo. E a minha maior preocupação era que o trabalho ficasse na gaveta. Eu sempre pensei muito, né, que eu estava trabalhando e que, de repente, ele não ia sair da minha gaveta, porque eu não sou da área, né? Minha formação é em arquitetura, eu sou professora do Instituto Federal da Paraíba, do campus Cabedelo, do curso de design gráfico. Então, eu reuni todo esse conteúdo, mas eu precisava de alguém que tivesse aí expertise no assunto, né, para poder fazer a revisão. Então, eu tinha muito receio de não chegar, né, nesse ponto, e eu não poderia estar publicando um trabalho desse com conteúdo que não fosse revisado, né, por alguém que realmente entendesse bem do assunto. Então, foi quando eu falei para a Fabiana, né, da Abrapraxia, sobre a cartilha, e aí ela se interessou pelo projeto, e aí tive a sorte e a imensa felicidade, né, de vocês levarem o trabalho até a doutora Elizabeth Juste e a Monique Ferro, que se disponibilizaram a fazer a revisão do conteúdo, né, e a partir do momento que eu soube que estava com elas, veio outra preocupação, né, a primeira passou assim, será que vai sair da gaveta? Passou um pouco, mas veio outra. E agora, será que elas vão gostar? Sim. Né? Precisava do aval também disso aí. Então, eu só relaxei realmente quando eu soube que dava para a gente fazer as correções necessárias e seguir adiante. E a elaboração, assim, do desenho, do personagem, como é que foi, assim, esse projeto? Quem que fez parte da elaboração, assim, dele? Do desenho, da parte do design? Certo. A gente formou uma equipe, né? Foi um projeto de pesquisa lá na instituição que eu trabalho, e aí eu entrei como orientadora e montei uma equipe, né? A minha equipe ninguém sabia o que era apraxia, então foram voluntários, todos abraçaram aí a causa, começaram a seguir a associação, né? Para se inteirar mais sobre a apraxia, sobre as postagens de vocês, as cores que vocês usavam, o logotipo, e aí porque a gente queria deixar um material que ficasse bem a cara mesmo da associação, né? Para que a gente pudesse fazer essa parceria. E aí eu convidei um professor, colega meu que trabalha comigo, Wilson Medeiros, que ele é muito bom na área de ilustração, para que ele orientasse os alunos que iriam trabalhar com as ilustrações. Né? Convidei 2 alunos, o Vitor Eloy e a Ana Karina, que são muito bons ilustradores, e aí eles foram responsáveis por todos os desenhos que estão na cartilha. Convidei 2 ex-alunas, Elaine Feitosa e a Elisângela Sena, porque elas eram muito boas na parte de diagramação. Então, todo o layout, né, esse arranjo que vocês viram aí na cartilha, o formato, as cores, a capa, essas abas laterais, né, então tudo isso daí foi com elas. Certo. E chamei também, na época, a psicopedagoga do meu filho, que é a Rosa Silvânia, né, que ela atendia Pedro, ela estava por dentro da apraxia também, ela recebia várias orientações para trabalhar com ele, e aí eu também precisava de alguém que soubesse um pouco, né, aí desse universo para me ajudar na parte das pesquisas, né? Então ela me auxiliou aí na coleta de informações e na seleção do material que iria entrar na cartilha, né? Então foi um trabalho realmente em equipe, e a gente também contou com a equipe de vocês, né, que acolheram a proposta, e aí certamente sem vocês a gente não teria conseguido, né, chegar a divulgar esse material. Ele tem bastante conteúdo mesmo, e como tu falou, é um material que quando a gente tem ele na mão, assim, né, a gente quer ler, né, dá vontade de ler, porque além de ter ficado a cara da associação, ele ficou um material visualmente gostoso, né, de ler. E o personagem, assim, a caracterização dele, da onde que vocês partiram? Existiam outras opções de menino, de menina? Como é que foi isso? Sim, a gente começou com a opção daquele garotinho bonitinho, fofinho, né, todo arrumadinho, com cabelo penteado, e de repente um dos alunos surgiu com essa proposta, né, de fazer esse outro garotinho que vocês viram na cartilha, que tem esse estilozinho com cabelo grande, meio desajeitado, com os dentes separados, as roupas um pouco folgadas, e aí acabou que ele se tornou carismático, né, e a gente optou por ele, né, achamos que ficou um pouco diferente de tudo que a gente estava acostumado a ver,
né, nas publicações. Então, a gente acabou optando por ele, né, num estilo mais cartoon, que é um estilo que promove uma conexão fácil, né, com quem está lendo, e usamos traços arredondados e sempre procurando usar as cores, né, as cores vivas, as cores saturadas que vocês usam aí na associação. Aqui no capítulo 4 da cartilha, tem uma referência sobre a hora da notícia, né? Que como os profissionais devem comunicar isso para a família e como a família deve buscar ajuda. Como que foi esse momento para vocês? Bom, eu passei por duas fases, né? Porque a primeira, eu falei quando eu cheguei a Recife, e eu recebi a notícia da possibilidade do diagnóstico, né? Então foi meu primeiro impacto, porque eu não conhecia, né, o que era isso, mas eu também não tive tantas informações e nem tinha certeza. Então fui pesquisar sobre o assunto como uma possibilidade. E o segundo momento foram uns 3 meses depois, quando eu cheguei a São Paulo, a doutora Elizabeth, e aí ela realmente confirmou, né, e fechou o diagnóstico dele. Então, a gente se sente de início, eu acho que não tão diferente como todos os depoimentos que estão na cartilha. Né? Se a gente observar, eu acho que os depoimentos estão bem uniformes nesse sentido. Né? O sentimento é aquele impacto inicial, né, pelo medo do desconhecido, um universo totalmente novo para a gente, né? Aqueles medos, incertezas, mas em seguida vem aquele alívio também, por finalmente chegarmos a esse diagnóstico, né, por acabar aquele corre-corre de um profissional para outro, desgastante, muitas vezes com tantas informações divergentes, né, e a gente fica mais perdido ainda do que já está, então vem aquela sensação de alívio, né, finalmente descobrimos e agora é a hora de adequar o tratamento, né, direcionar para as reais necessidades dele. Então foi bem parecido com esses depoimentos que a gente pode ver aí. Lu, muito obrigada pela entrevista. Vamos torcer que a gente consiga ter mais algum projeto juntos, né? Ah, sim, com certeza. Vamos pensar e botar mais algumas ideias para frente. Isso. E eu convido a todos, então, a acessarem o site da associação, que é apraxiabrasil.org, irem na aba Informações sobre a AF, baixar materiais, e lá vocês vão encontrar a cartilha em PDF para que vocês possam acessá-la e imprimi-la de forma gratuita. Lu, obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço, Mariana. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.